Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito do jeito Warren Buffett de investir. O nosso querido Buffett, que vai sair nesse ano, infelizmente, da Berkshire Hathaway, que hoje está com caixa recorde de 340 bilhões de dólares e que tem esse impecável histórico de 20% ao ano durante 80 anos. É uma lenda dos investimentos, vai deixar saudades para os investidores. Apesar de não ter escrito até então nenhum livro, deixou um legado já através de diversas lições nas suas cartas aos acionistas, nas conferências anuais da Berkshire, nos ensinamentos trazidos nas obras que compilam os seus ensinamentos, os seus princípios de investimento. E um desses livros é O Jeito Warren Buffett de Investir, que ele conseguiu listar muito bem os princípios orientadores do Buffett ao escolher ações para o seu portfólio. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E aqui eu vou te trazer os princípios orientadores da lenda Warren Buffett na escolha de negócios. E são basicamente 4 princípios: princípios de negócios, princípios de gestão, princípios financeiros e princípios de mercado. O nome ali já sugere. Princípios de negócio, eu estou falando das perguntas que me fazem avaliar se um negócio é bom ou ruim. E aqui, nessa ordem, tá? Primeiro eu avalio os princípios de negócio. É o filtro inicial. Depois, os princípios da gestão. O pessoal que trabalha no comando da empresa. É bom? Então veja que a gestão não é o mais importante. O mais importante é o negócio. Sabe por quê? Porque para o Buffett, não sem razão, mesmo os melhores gestores do planeta, se estiverem à frente de um negócio ruim, mesmo assim, não vão conseguir extrair o melhor do negócio. Na verdade, eles vão estar desperdiçando a sua capacidade e seu tempo. Depois você vai para os princípios financeiros, a avaliação principalmente dos números da empresa. E por fim, você vai buscar o valor intrínseco através dos princípios de mercado. Vamos detalhar aqui esses princípios com as perguntas que o Buffett faz ao avaliar negócios. Começando por princípios de negócio, a primeira pergunta do Buffett é: o negócio é simples e compreensível? Isso até pode parecer óbvio no primeiro momento, só que o óbvio precisa ser repetido para nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente esquece que o óbvio é aquilo que a gente consegue entender com facilidade. E é preciso que seja assim, porque é um jogo com muita competição, o jogo da bolsa de valores. E a única vantagem competitiva que a gente pode ter como investidor é se ater ao nosso círculo de competência. Ou seja, se ater de fato ao que a gente pode compreender. Só que a gente fica buscando coisas complexas, porque o complexo nos atrai. O complexo parece superior só porque é complexo, mas na verdade só vai prejudicar a rentabilidade do seu portfólio. Primeiro, que você vai ter dificuldade de entender os relatórios financeiros. Segundo, que você vai ter dificuldade de acompanhar essa empresa que você colocou só porque é complexa. Então cuidado, eu vejo aí investidores buscando investir em Braskem, colocar muito dinheiro em Cosan, commodities no geral, viu? São negócios complexos. Empresa de tecnologia ali que você mal entende o que ela faz. Melios lá agora que virou empresa de compra de Bitcoin. Cara, não se meta com o complexo. Para que entrar no complicado? Você vai olhar o portfólio do Buffett, os maiores retornos vieram de empresas simples de entender, como é o caso da Coca-Cola. Para que se meter? Não tem necessidade, entendeu? Não tem necessidade. Na verdade, você só vai prejudicar a composição, o acúmulo de juros compostos no seu portfólio. Segunda pergunta: o negócio tem um histórico consistente de operação? Como assim, Luan? Você vai olhar para os últimos 5 anos, viu? O negócio em todos esses anos foi lucrativo? Ou é aquele sobe e desce maluco? Isso é muito importante, porque se for um sobe e desce maluco, você não tem a menor capacidade de prever os fluxos de caixa. Se você não tem a menor capacidade de fazer isso, como é que você vai avaliar o negócio? E como é que você vai se sentir seguro de investir nesse tipo de empresa? E aí é importante você tentar extrair dos relatórios financeiros, que são os releases trimestrais, os demonstrativos, tentar extrair o seguinte: a gestão falou uma coisa e conseguiu, aí eu já estou entrando em princípios de gestão, mas isso vai te ajudar. A gestão falou uma coisa: vamos criar um projeto X e conseguiu ter rentabilidade com esse projeto. Por exemplo, o caso recente da Klabin. A gente já começou a notar frutos no último resultado trimestral, que eu comentei para os membros, mostrando que o projeto Figueira de embalagens inicialmente foi mal recebido quando foi divulgado ao mercado, só que está entregando rentabilidade em um momento onde a demanda nesse segmento está aquecida. Isso mostra que a operação é inteligente. Mesmo contra o consenso naquele momento, entrou num projeto e está colhendo fruto. Pode ser sorte?
Pode ser. Só que você tem que ir acompanhando, olhando para o histórico, para ver se existe consistência. É só um exemplo, não é nenhuma recomendação. E a terceira pergunta, o negócio tem perspectiva favorável de longo prazo? O investidor olha para o longo prazo. E para isso você vai priorizar um negócio que tem um produto ou serviço necessário ou desejado pelas pessoas. Então, se for algo de demanda muito elástica, uma demanda ali incerta demais, evite esse negócio. O Buffett evita. Ou se é um produto ou serviço com substituto próximo, como assim? Um produto ou serviço que é facilmente substituível, commodities no geral. É muito difícil você justificar um diferencial de um produto que é comoditizado, ou até um serviço seguro é um serviço comoditizado. Só que o que acontece? Você tem empresas seguradoras que conseguem vantagens competitivas por conta da sua estrutura, do seu canal de distribuição, da sua marca. Aí você consegue suplantar o fato do seguro ser uma commodity. Mas é preciso uma avaliação muito acurada, porque senão, se você olhar pura e simplesmente, a maioria dos negócios de seguro são commodities. E produtos commodities agrícolas e minerais no geral aqui no Brasil. São produtos altamente cíclicos, altamente imprevisíveis em relação à sua oferta e demanda, dificultando o trabalho do investidor. E ainda, o Buffett evita serviços altamente regulados. Por quê? Porque não há poder de preços, não há flexibilidade de preços. Os preços são limitados pelo governo, pela agência reguladora. Então, o Buffett evita concessionárias de serviço público no geral, porque de fato você tem uma certa limitação, até de cunho político e social, ao reajustamento de preço. E aí você fica limitado ao reajustamento inflacionário, na maior parte do tempo. Ao passo que muitas vezes a empresa poderia melhorar a sua lucratividade, aumentando os preços com mais flexibilidade, se ela não estivesse no setor altamente regulado. E esse é um ponto que a gente deveria refletir bastante, porque de fato, concessionárias de serviço público, por mais que haja previsibilidade do fluxo de caixa, existe uma limitação estatal ao reajustamento de preços, limitando seus lucros. É algo para a gente pensar também. Agora, falando de princípios de gestão. A primeira pergunta, a gestão é racional? Pô, isso é óbvio, né? É, mas dá uma olhada o que a gestão está fazendo. O que significa dizer gestão racional? É uma gestão que pega o dinheiro do acionista, você que está colocando o dinheiro na mão da diretoria, sim, você está fazendo isso. Se você não percebeu ainda, você está deixando a diretoria usar o capital que é seu da maneira que eles bem entendem. Então é bom você avaliar o histórico dessa gestão. O que eles fazem com o capital dos acionistas e com a dívida, mas principalmente com o capital próprio dos acionistas. Quando a empresa gera caixa, a gestão, consistentemente estão conseguindo entregar uma rentabilidade acima do custo de oportunidade? Como assim, Luan? Qual que é o custo de oportunidade hoje? Os títulos públicos de longo prazo, 12% ao ano, coloca aí hoje no Brasil. Então, a gestão está conseguindo reter o dinheiro do acionista a ponto de reinvestir com uma taxa superior a esse custo de oportunidade? Ou só está fazendo merda com o capital do acionista? É uma avaliação um tanto quanto subjetiva, sim, mas faz parte da análise qualitativa quando você vai analisar empresas. É difícil, claro que é difícil, mas isso muda o jogo quando você acerta. Então, basicamente, é você avaliar se a gestão está conseguindo entregar um reinvestimento do capital acima, uma taxa acima do custo de oportunidade, ou se ele não consegue fazer isso, se a gestão não consegue fazer isso, está distribuindo dividendos. Aí depende do seu objetivo como investidor, mas é uma avaliação muito importante na hora do qualitativo da gestão. Próxima pergunta, a gestão é transparente? Aí aqui está. Quando você começa a fazer leituras de relatórios financeiros, você começa a identificar quando a gestão está querendo esconder alguma coisa de você ou quando ela é sincera. Ela fala, olha, erramos, não conseguimos prever. Não fica só fazendo propaganda, colocando a culpa em eventos externos. Você vai notar isso ao ler os relatórios trimestrais e anuais das empresas. Você vai notar isso. Você às vezes vê uma empresa que só faz propagandinha, a outra não, a outra fala. Eu não vou citar nome aqui para não dar indicativo de recomendação, só deixo isso claro para membros, assinantes, mas tô te dando aqui o caminho. Outra prática que o Buffett condena, ficar fazendo estimativas de lucro futuro no relatório. A gente viu o que aconteceu com a projeção de guidance recente do Banco do Brasil. Foi furada, completamente furada. Isso mostra pra gente que a atual gestão, será que é tão transparente assim? Será que é? Fica a dúvida, fica a dúvida. Tudo isso deve ser sopesado na análise de empresas para sua carteira. Uma terceira pergunta, a gestão resiste ao que o Buffett chama de imperativo institucional?
Sabe o que que é isso? É basicamente você ficar copiando o coleguinha do lado. Então a gestão vai lá, viu que a empresa do lado, concorrente ou não concorrente, está adotando determinada estratégia de crescimento da empresa, por exemplo. E ele vai lá e copia e nem olha se realmente faz sentido para o seu negócio, só porque existe esse imperativo institucional. É algo muito próximo do viés de ancoragem. Por quê? Eu me ancoro no coleguinha do lado. Eu acabo adotando como referência, mesmo quando não faz sentido para o meu negócio. Ou quando um executivo, a diretoria, por exemplo, aprova um plano de remuneração até imoral na empresa, à custa do acionista, só porque ele viu que o CEO do lado está ganhando mais. É esse tipo de coisa que é importante olhar também. Quando uma gestão consegue ser de fato independente, focada em controle de custos e sem essa historinha de ancoragem no coleguinha do lado, aí você nota uma gestão diferenciada. Pensa nisso também. Aí a gente passa para os princípios financeiros. E a primeira pergunta é avaliar: o ROI ou o ROIC são elevados? Esquecendo aumento do lucro por ação. Por quê? Porque o lucro por ação pode ser aumentado por meio de manobrinhas contábeis, contabilidade criativa. Agora, avaliar o nível de rentabilidade sobre o capital, isso sim você consegue avaliar e é mais difícil de mentir. Por exemplo, o ROI, o que que é? É eu pegar o lucro líquido, a última linha do demonstrativo de resultado, e dividir pelo patrimônio dos acionistas, que está no balanço patrimonial. Ou o ROIC, que seria eu pegar o chamado NOPAT, que é o lucro operacional, depois que eu desconto a alíquota de imposto de renda, e dividir pelo total do capital empregado na empresa, tanto dívida quanto patrimônio dos sócios. E aí, um detalhe: o Buffett prioriza companhias com baixo ou nenhum endividamento. Baixo ou nenhum endividamento. De tal modo que ele não se preocupa muito com a diferenciação entre ROI e ROIC. Por quê? Porque o ROIC é mais importante em empresas muito alavancadas ou empresas com alta necessidade de injeção de capital, principalmente as mais alavancadas, onde precisa de muita dívida para crescer. Ele não gosta desse tipo de empresa, porque para ele, bons negócios de fato conseguem crescer sem a necessidade de uso massivo de capital de terceiro. É uma visão mais conservadora que ele adota e com a qual eu concordo. Porque se você não tem dívida, você é empresa, você não quebra, ou tem muita dificuldade de quebrar. Isso é muito importante. E o que seria um nível ideal de ROI e ROIC? Olha, vamos nos ater ali ao ROI, pensando em empresas com baixa dívida, tem que ser um ROI acima do custo de capital. O que é o ideal? 15%. 15%. No Brasil você tem uma Selic de 15%, então 15% deve ser o seu alvo. Fica de olho nisso. Depois, você vai calcular os lucros do proprietário. É um conceito criado pelo Buffett que nada mais é que você adotar como fluxo de caixa para o acionista o dinheiro que de fato é do acionista, o lucro operacional menos o imposto. É o que a gente chama de NOPAT no mercado financeiro. Só que não para por aí. Você vai pegar isso e vai descontar a despesa de capital, que é o CAPEX. São os investimentos que a empresa precisa fazer para repor depreciação e amortização, sob pena de, não fazendo, a gestão estar comprometendo a vantagem competitiva de longo prazo da empresa. Porque por mais que a depreciação não impacte o meu caixa imediatamente, no futuro, essa depreciação acumulada sobre os meus ativos fixos, ela vai cobrar. A conta vai ser jogada para frente. Então eu vou ter que desembolsar esse dinheiro lá na frente, sob pena da concorrência, né, me ultrapassar. Então é importante considerar isso no cálculo. Assim, sua projeção fica ainda mais conservadora, suas estimativas ficam mais pé no chão. E aí você chega no fluxo de caixa efetivo ao acionista. Essa é uma maneira bem conservadora de estimar o fluxo de caixa e que dá margem de segurança para o Buffett, que é o conceito que ele incorporou do Benjamin Graham. Por último, a empresa tem altas margens de lucro, a margem líquida é elevada, evite negócios com margem líquida baixa, porque margem líquida baixa significa que a empresa precisa faturar muito, crescer muito para ter um lucro razoável. Além do fato de que esse tipo de empresa sofre com a concorrência. E o fato de que nesse tipo de empresa a gestão tem que ser o tempo todo inteligente, não apenas uma vez inteligente, para conseguir se adaptar às mudanças drásticas do mercado, do padrão do consumidor,
ou aos avanços dos concorrentes. Além do fato de que quando a empresa tem margem alta, ela não precisa faturar tanto para gerar muito caixa. Então ela gera muito caixa. E também é um sinal de que ela tem um poder de preços interessante, porque ela consegue uma margem alta. Empresa que só briga por preço fica com margem apertada. Aí fica mais arriscado. Por conta da concorrência, pressão de custos, você deveria evitar também empresas de margens baixas. Por último, princípios de mercado. Você vai se perguntar, qual é o valor desse negócio que eu estou avaliando? Então você vai chegar no preço justo, no valor intrínseco. Eu já fiz um vídeo aqui explicando para você como que você pode fazer isso de maneira simplificada, mas é basicamente isso. Você tem o preço de tela lá na bolsa de valores, você vai calcular o valor da empresa e vai verificar. Esse valor está acima ou abaixo do preço? Acima do preço eu não compro. Abaixo do preço eu compro? Talvez. Porque aí entra a questão da margem de segurança. Não é simplesmente estar no preço ou um pouco abaixo do preço. Deve haver um distanciamento entre o valor e o preço ao mercado. A fim de que, se a sua estimativa estiver errada, você tem um espaço aqui para esse erro. Ou se a empresa no futuro acabar declinando o seu valor, ou seja, seus lucros futuros forem menores do que os estimados, se cair, por exemplo, 10%, não tem problema se você comprou a empresa com desconto de 25%, 30%. Essa que é a visão que o Buffett adota e que você deveria adotar também ao avaliar empresas. Além disso tudo, eu ainda acrescentaria que você deveria evitar o giro de carteira a fim de evitar taxas e principalmente os impostos. Esse imposto diferido, ou seja, o imposto sobre ganho de capital que eu não pago hoje, ele vai se acumulando no futuro. E para o Buffett, isso significa uma alavancagem que você obtém a partir do Estado, porque você vai diferindo, você vai postergando o pagamento do imposto, desde que você não faça a realização do lucro. E aí, falando de imposto, eu não posso deixar de comentar aqui a respeito da nossa parceira, que é a Grana Capital, que é um aplicativo indicado pela B3, tem essa indicação da B3, e por meio dele você automatiza o imposto de renda na sua carteira. E ainda tem outras ferramentas, como o acompanhamento dos dividendos da sua carteira. Eu vou te mostrar agora. Estou aqui então com o aplicativo da Grana Capital, e sabe o que eu tenho aqui? IR mensal. Essa parte aqui de agosto, ela vai calcular o meu limite de isenção, 20 mil, então não preciso ficar calculando isso, acumulando, eu vendi 20 mil, não vendi 20 mil. O resultado do mês, eu não fiz nenhuma operação no mês, então não vai aparecer nada aqui. Mas se eu pegar meses anteriores, vai ter imposto a pagar ou não a pagar se eu tiver prejuízo acumulado realizado. Vai estar tudo aqui. E ainda, se tiver DARF atrasado, ele vai puxar para você. Mas tem outra coisa aqui. Quando eu vou em carteira e clico aqui, em proventos, eu tenho aqui a estimativa de dividendos, olha só que legal. Recebidos este ano até agora, quase 60 mil. Nos últimos 12 meses, 111 mil. Aqui o gráfico dos proventos. Eu tenho a receber aqui, que aparece para mim quanto que eu vou receber no mês de agosto. E aqui tem o total, a receber. O que eu tenho para receber ainda, Tá tudo aqui. Petrobras, Juro 11. Tá lá na minha carteira que eu deixo disponível para membros. Aqui eu tenho os proventos já recebidos e eu clico e vejo o detalhamento, recebi de Vulcabras, Cadif, fevereiro, recebi Vulcabras de novo. Vamos ver julho aqui. Teve Bradesco, Vulcabras, Juro 11, Gari 11, que é um pouquinho que a gente tem ali. E agosto, Vulcabras e Bradesco. Então você acompanha a estimativa, além do IR mensal e também declaração anual do imposto de renda que você faz em menos de 5 minutos. Tudo isso através do seu aplicativo de celular. Portanto, baixe o Grana, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E para acessar todo esse ferramental, você vai assinar o plano Mais Grana, plano anual Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto por tempo limitado. Aproveite, de novo, link aqui embaixo. E aqui em cima, eu vou deixar o vídeo que eu comentei antes sobre como calcular o preço justo de ações e também de fundos imobiliários. Corre lá.